Bom dia! Olá a todos, ou melhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de iniciarmos a sua apresentação, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alicia. Eu que vou estar falando um pouquinho aqui agora sobre os psicoestimulantes. Esse trabalho foi composto por mim, Alicia, pela Isadora, pelo João Pedro, pelo José Henrique, pela Luísa Santos e pela Micaele. E nós tivemos como orientação a nossa querida professora Ana Paula e também, não menos importante, o nosso querido professor André William. Nós aqui, igual no sumário que colocamos, vamos dar uma breve introdução sobre o que são os psicoestimulantes no geral e nós trouxemos hoje para vocês dois grandes exemplos de psicoestimulantes, a anfetamina e a ritalina. Então, trazendo um pouco sobre um conceito mais geral, um conceito mais aberto do que seria esses psicoestimulantes, né? E a gente trouxe aqui para vocês falando que seria uma classe de substâncias que estimulam o sistema nervoso simpático. Lembrando que o sistema nervoso simpático é uma das subdivisões do nosso querido sistema nervoso autônomo. Os efeitos dele está o aumento do movimento, do estado de alerta, da vigilância e da atenção. Porém, como está até escrito aqui, que mediante a sua dose, a quantidade de sua dose, e por onde ele vai ser administrado, por qual via, esse psicoestimulante ou determinado psicoestimulante também vai produzir euforia, sentimentos de poder e de confiança maximizados. E aí, meus queridos, que gera o problema, é aí que está o perigo. Com a utilização dessas medicações, leva as pessoas a fazerem atitudes que, normalmente, em sã consciência, fora do uso de fármacos, ela nunca faria. E acho que agora, eu trazendo os exemplos, vocês vão entender o que eu quis dizer com esses efeitos que os psicoestimulantes promovem, né? O primeiro exemplo que a gente trouxe é a anfetamina. Seguindo a anfetamina, nós temos a famosa, gente, cocaína. Uma droga recreativa, é uma droga conhecida também por dar essa sensação de vigilância, ter esse sentimento de poder, esse sentimento de ficar bem alerta, né? E a cocaína pode, pela sua principal forma de ser ingerida, né? Que é a questão de aspiração pelo nariz, mas ela também pode ser fumada ou até mesmo ela pode ser injetada. Temos também o êxtase, e sendo também muito utilizada para manter esse estado de alerta, esse estado de vigilante. E também, um outro exemplo de psicoestimulantes são os medicamentos psicotrópicos, né? Um exemplo, a ritalina. Outro também que está presente em diversas bebidas que consumimos, porém, em poucas quantidades, não geram um efeito tão drástico igual a cocaína e o êxtase, que seria a nossa conhecida amiga e querida cafeína, né? Presente aí na Coca-Cola, no próprio café, tanto que a gente ouve muito, né? A questão, preciso estudar, estou com muito sono, vou beber uma xícara enorme de café. Ou seja, para manter alerta, né? Para tirar o sono, tirar qualquer tipo de desatenção. Bebidas energéticas, né, também muito utilizadas em festas, em eventos. E também folhas de coca, também, que são um tipo de psicoestimulantes. E o CAT. O que é o CAT, né? O CAT é uma planta que a gente até ouve muito em biologia, uma planta angiosperma. Ela é nativa lá da África. E também é utilizado também como um psicoestimulante. Vamos falar um pouquinho agora sobre a anfetamina. A anfetamina ela foi sintetizada lá na década de 30. E a anfetamina é diferente tanto da cocaína como do êxtase. Ela é uma droga, dizendo assim, que tem um uso terapêutico, né? Um uso médico. Diferente de outras drogas que são apenas recreativas, né? A anfetamina é comumente usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O famoso TDAH. E antigamente também, como a gente até acrescentou aí de curiosidade, o TDAH ele era conhecido como uma disfunção cerebral mínima. E o que é esse TDAH, né? O TDAH é uma doença crônica que a principal característica dela é a dificuldade de atenção.
uma pessoa ser muito hiperativa, aquela pessoa que não consegue parar quieta, e ser muito impulsiva também. E a gente ouve muito que o TDAH ele é muito diagnosticado na infância, né? Mas algumas crianças que possuem TDAH, elas ainda não param quieta de forma potencializada, assim, né? Elas não conseguem sentar e ficar completamente quietas. Às vezes elas ficam aí batendo o pé, ou raspando a mão em algum lugar, ou mexendo na mão, mexendo no cabelo. A criança não consegue ficar quieta. A criança, ela já é assim, né? Já é uma característica da criança. Mas uma criança com TDAH, ela é muito mais visível, né? A criança, às vezes, para fazer um dever de casa, ela não consegue parar, sentar e prestar uma atenção. E além do TDAH, no mundo todo, a anfetamina também é indicada, obviamente com restrições, né? Variante a cada caso, a cada paciente, para narcolepsia. O que é a narcolepsia, né? A narcolepsia é um distúrbio crônico do sono. Ele causa uma sonolência diurna em excesso, ou seja, durante o dia a pessoa ela fica muito sonolenta, provoca ataques súbitos de sono. Por exemplo, você está conversando com a pessoa normalmente e do nada ela dorme. E além desse sono, ela também pode ocorrer na pessoa a perda do tônus muscular, ou seja, ela vai ficar fraca, ela não vai conseguir, né, ter uma reação com os músculos normalmente. E além disso também, a narcolepsia ela também pode gerar alucinação. Então, assim, é um distúrbio bem sério que tem que ser diagnosticado para possuir o tratamento correto, né? E além desses dois, o psicoestimulante ele também trata a obesidade. Falando assim um pouco mais por cima, mais geral, mas o psicoestimulante tem uma função de restringir, como eu posso dizer, a alimentação, ou seja, restringir a fome da pessoa. Porque ele vai potencializar algumas transmissões que posteriormente vocês vão entender como que elas influenciam nessa restrição da fome. Trazendo agora sobre os mecanismos de ação, vocês vão começar a entender um pouquinho melhor como funciona realmente a anfetamina, né? Como que ela age dentro do nosso organismo. Os psicoestimulantes, em geral, basicamente têm a função de potencializar uma transmissão, né? De potencializar uma neurotransmissão. E é exatamente isso que a anfetamina faz, né? Ela tem um mecanismo de ação de potencializar a neurotransmissão dopaminérgica, adrenérgica e serotoninérgica, né? Esses três tipos de neurotransmissão. Mas como que ela vai, né, potencializar essa neurotransmissão? Como assim? O que ela vai utilizar para potencializar isso? Ela vai utilizar a inversão da direção dos três transportadores de neurotransmissores. Ou seja, aqueles neurotransmissores que atuam ali na recaptação de monoaminas ali da fenda sináptica, que vai levar para as terminações pré-sinápticas, ele vai inverter essa direção dos transportadores. Ele vai trocar o sentido, ele vai ser de fora para dentro e ele vai começar a ser de dentro para fora. Mas, além de potencializar essa neurotransmissão, tanto dopaminérgica, adrenérgica e serotoninérgica, ela também vai liberar depósitos vesiculares desse transmissor para o citoplasma. Ou seja, com essa liberação, né, como que ocorre essa liberação? Isso irá também promover o transporte de catecolamina para dentro da fenda sináptica, ou seja, aumentando mais ainda essa neurotransmissão. Isso tudo então vai fazer com que realmente aumente a concentração de neurotransmissores monoaminas ali na fenda sináptica, né? What? Oh, Joey, come on, it's easy. Vocês podem ver aqui agora, acho que vocês vão entender um pouquinho melhor nessa imagem. Na imagem A, na imagem de cima, está representando a transmissão normal, né? Que seria o transportador transportando de fora para dentro da célula e o que seria, né, transportando essa monoamina que estaria na fenda sináptica. E o transportador vai levar ela para dentro do neurônio, né? Uma neurotransmissão normal. Porém, na figura de baixo, vocês vão ver a anfetamina ligada ao transportador de dopamina, que vocês estão verificando ali na imagem de baixo. E a anfetamina se ligando a esse transportador vai inverter então esse transporte, ou seja, vai começar a ser de dentro para fora. Então a monoamina ela vai começar a ir de dentro para fora e ela vai ficar ali uma concentração de monoamina na fenda sináptica, aumentando então a disponibilidade dessa monoamina
ali na fenda sináptica, o que isso vai gerar então? I hate this channel. Vai gerar um aumento da neurotransmissão. Vai aumentar, ou seja, vai potencializar a sinalização. E isso vai gerar um aumento da neurotransmissão, né? Aquele aumento do estado de vigilância, de atento. E aqui a gente pode ver, né, que embora os psicoestimulantes atuem nos neurônios monoaminérgicos, né, de todo o corpo, existe o potencial de abuso da droga, né, da anfetamina. E esse potencial de abuso, ele se dá pela atuação dessas drogas em neurônios de dois principais centros encefálicos, né? O locus ceruleus, que é o que está localizado ali na ponte, e nos neurônios dopaminérgicos, né, ali no mesencéfalo. E falando um pouco agora, né, sobre o locus ceruleus que está ali na ponte, eles enviam projeções adrenérgicas, né? E essas projeções vão se dar em direção ao hipotálamo, ao tálamo, ao córtex cerebral e também ao cerebelo. E além disso, eles também vão enviar projeções descendentes para o bulbo e para a medula. E essas projeções que vão manter esse estado de alerta provocado pelo psicoestimulante, né? Esse estado de vigilância, que é os efeitos que mais caracteriza essa classe, né? E nos neurônios dopaminérgicos ali no mesencéfalo, eles terminam no núcleus accumbens, né? Para quem lembra aí de anatomia, né? O famoso núcleus accumbens, também no núcleo estriado e também no córtex, né? As terminações desses neurônios são nessas estruturas. Esses neurônios são componentes, né, fundamentais da via do sistema de recompensa encefálico, né? Relembrando aí um pouquinho desse sistema. Look, I think I can explain this. Thank you. Joey's a sex addict. Vocês podem ver na imagem a substância negra, o locus ceruleus ali na ponte e a área tegmental ventral, né? O tracinho azul, que seria os neurônios noradrenérgicos, né? Vocês podem ver as projeções dele. Ele sai ali do locus ceruleus e vai para o cerebelo, ali vocês podem ver indo ali para trás. Ele sai e passa por em volta de todo o cérebro. E neurônios dopaminérgicos, né? Que saem ali da área tegmental ventral, da substância negra e vão em direção aí, passam pela ponte também, né? E vão em direção aí também ao córtex, né, do nosso cérebro, a parte mais frontal do nosso cérebro. Esses neurônios noradrenérgicos, né, que vão terminar nessa área ali do córtex, né, que vai manter esse estado de alerta desses efeitos dos psicoestimulantes. Também a anfetamina e cocaína atuam, né, nos neurônios dopaminérgicos, que vão ter seu local de início, né, ali na área tegmental ventral ali das nossas estruturas aqui do cérebro. E ela também projeta-se para o córtex cerebral, né? Principalmente para o córtex. Vai passar pelo hipotálamo e pelo núcleo accumbens, componente muito importante da via de recompensa encefálica, né? Nessa questão desses efeitos do psicoestimulantes. A gente tem que lembrar também que além da atuação no sistema nervoso central, né, que a anfetamina tem, ela também apresenta uma ação difusa no sistema nervoso periférico, vendo que há uma ampla distribuição dos neurônios adrenérgicos. Então, com essa ampla distribuição desses neurônios adrenérgicos pelo sistema nervoso periférico também, o uso dessa substância pode provocar um aumento da frequência cardíaca e um aumento da pressão arterial, devido a essa maior estimulação, né, dos receptores adrenérgicos pela norepinefrina, né? Lembrando dela aí também. E além desses efeitos sistêmicos, vamos ter também de outros diversos efeitos, né? Como a questão da dilatação da pupila, sudorese, a boca muito seca e a redução da sensação de fome. E também a questão da fadiga. Obviamente, né, uma contraindicação que a gente pode até falar aqui, mas ela é bem óbvia, que é a questão da quantidade. E precisa também de uma indicação médica, e não só a questão de utilizar drogas para recreação, né, pela questão também de vícios. E a gente trouxe aqui também algumas informações, como, por exemplo, nos últimos 20 anos, né, existem laboratórios clandestinos que estão sendo utilizados para sintetizar essas drogas. E no Brasil, a mais conhecida e mais utilizado, né, o psicoestimulante, é o êxtase, né, conhecido como o 3,4-metil-enedioxi-metanfetamina, né, o MDMA. Por conta dele ser bastante utilizado em festas, né, principalmente as festas são chamadas de raves, né. Quem nunca ouviu, né,
das raves, né, que você vai de tarde e acaba no outro dia de manhã, vê o sol nascendo. Infelizmente essas festas são bastante promovidas, né, no meio dos jovens, e lá é uma das festas que mais resige o uso dessas drogas, né, principalmente da cocaína, né, do êxtase aí, o mais usado no Brasil. E o segundo relatório da UNODC, né, o uso dessas substâncias vem aumentando muito em países subdesenvolvidos. E os psicoestimulantes, né, também como o êxtase aí estão ocupando o segundo lugar das drogas ilícitas mais consumidas, acredito que no mundo inteiro. E aí a gente trouxe uma tabela também para vocês verem sobre a questão da anfetamina no uso médico e não médico. A anfetamina no uso médico, aí tem a tabela do nome dos princípios ativos dela, né? A anfetamina, metanfetamina HCl e por aí vai. E do outro lado a gente vê o nome do princípio ativo, o nome que é corrente, né? Que é o que a gente ouve nos locais, né? Essas anfetaminas de uso não médico. MDMA que ouve, né? Para se tratar do êxtase. O A também, que a gente ouve muito aí também. A questão também do cristal também se refere a essa questão da droga, né? Daqueles comprimidos que estão sintetizados para um uso recreativo. O que pode causar essa abstinência? Ela é marcada por sintomas de disforia, ou seja, do nada a pessoa está super feliz e do nada ela começa a ficar muito triste, depressiva, melancólica, né, muito pessimista. Então é uma mudança repentina e muito rápida do estado da pessoa, seja de ânimo para tristeza. E também pode causar a anedônia. A anedônia é a incapacidade de sentir prazer. A pessoa não consegue sentir prazer, às vezes ela fazia atividades que eram prazerosas, mas que começam a não ser mais. Só que o problema dessa anedônia, né, a perda do prazer nas coisas, é a questão da depressão. E por que isso acontece, né? Porque quando há níveis plasmáticos mais elevados de anfetamina, mesmo assim esses sintomas de abstinência podem ocorrer, né? Porque a gente lembra aí também que a gente aprendeu em sala de aula, né, com nossos professores, que esse fato dessa questão da abstinência está relacionado à taquifilaxia, né? Que é quando o tecido alvo torna-se menos sensível às concentrações visuais de uma droga. Ou seja, vai gerando essa abstinência. E essa abstinência pode gerar tanto a disforia quanto a anedônia. E além disso, né, pode surgir comorbidades, tanto por conta do uso crônico da medicação, né, do fármaco, tanto quanto o uso ocasional, né. As comorbidades, elas são mais comuns com o uso crônico, né, de anfetamínicos, mas, como eu disse, também pode ocorrer com o uso ocasional dessas medicações. Existem, né, as comorbidades psiquiátricas, são bem comuns, essa questão da abstinência, que é a questão do transtorno do humor, a ansiedade, né, os transtornos alimentares, transtornos psicóticos, o déficit cognitivo e também uma alta taxa aí, quase que empatando aí com transtornos de humor, é a questão de tentativa de suicídio, né? E além disso, né, além das comorbidades psiquiátricas, né, também existem as comorbidades clínicas, que seriam, né, as doenças cardiovasculares, infecções por hepatite B e C, HIV, também são presentes aí, né? Oi, Letícia, né? Agora que você já aprendeu um pouquinho sobre como funcionam os psicoestimulantes e também sobre as anfetaminas, a gente vai falar um pouquinho sobre um outro medicamento que você deve conhecer alguém que já fez uso ou ainda usa ou até mesmo você já usou. O nome dele é metilfenidato. Tá ok que você não deve ter conhecido com esse nome, provavelmente você deve conhecer como Ritalina. E esse é um remédio que faz parte da família das anfetaminas e que é prescrita para pacientes, tanto adultos quanto crianças, que tem aquele transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que muita gente fala pela sigla, TDAH. E esse é um transtorno neurológico que ele apresenta características bem conhecidas, como a desatenção, hiperatividade e a impulsividade, que se manifestam ainda na infância. É importante a gente lembrar alguns aspectos do funcionamento do nosso sistema nervoso. O sistema nervoso central ele tem a função de receber e processar informações.
e sendo que essas informações elas são distribuídas pelos neurônios até a célula-alvo. Os neurotransmissores utilizados pelas sinapses para realizar a comunicação entre os neurônios, eles vão agir sobre as células receptoras e são liberados de acordo com o tipo de sinal a ser encaminhado. Diferentes drogas atuam aumentando ou então permitindo com que os neurônios fiquem mais receptivos a esses neurotransmissores. O medicamento em questão, que a gente está falando aqui, que é a Ritalina, vai atuar no sistema nervoso central, de forma a inibir a recaptação do neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina ela é responsável pela excitação mental, física e do bom humor. Dessa forma, a catecolamina não será recapturada, fazendo então com que os neurotransmissores fiquem ativos por mais tempo, fornecendo ao paciente um aumento da coordenação motora, da excitação e também da concentração. Vamos analisar essa imagem um pouquinho? Ela traz a diferença na quantidade de neurotransmissores em um cérebro normal e um cérebro que está sob o efeito da droga, que no caso que a gente está falando aqui agora é a Ritalina. Então, a primeira imagem, ela mostra aí uma quantidade de neurotransmissores que é do cérebro normal. E a segunda imagem, que é da direita, ela traz uma quantidade de neurotransmissores bem maior, que no caso é o cérebro sob o efeito da Ritalina. Então a gente acabou de ver que o mecanismo de ação desse fármaco é qual? Ele vai inibir a recaptação do neurotransmissor, o que faz com que ele tenha uma maior biodisponibilidade, fique mais tempo disponível na fenda, e o que vai trazer todos aqueles efeitos que a gente acabou de comentar, tá bom? E quais são esses efeitos? É um aumento da coordenação motora, da excitação e também da concentração, que são os efeitos que muitas pessoas procuram quando tomam esse fármaco de forma completamente não recomendada por um médico. Como a gente já viu, o metilfenidato ele é indicado especialmente para o tratamento de pessoas com TDAH, e ele só pode e deve ser usado sob supervisão médica. Só que esse medicamento, a Ritalina, vem sendo comercializado e utilizado livremente. Na internet as pessoas têm vendido de forma completamente legal e têm se transformado então num ponto de grande procura por indivíduos saudáveis, como estudantes e profissionais que trabalham em altos níveis de estresse. Eles fazem isso com o objetivo de utilizá-lo como estimulante neural e não desenvolver um cansaço mental, e assim eles conseguem passar mais tempo estudando ou trabalhando. Só que isso vem se tornando uma preocupação, visto que os indivíduos eles podem desenvolver dependência química pela droga, além ainda de enfrentar surtos psicóticos, desenvolver crises de abstinência, alucinações e ainda o risco de suicídio. E vale ressaltar ainda que pode acontecer de a pessoa ter quadros de acatesia, que é uma sensação de tremor muscular, agitação e incapacidade de ficar sentado ou até mesmo parado. Pode desenvolver ainda quadros de insônia e até mesmo alteração de humor. Dessa forma, então, não há uma correta orientação a respeito dos possíveis prejuízos decorrentes do uso abusivo desse medicamento, que é de uso completamente controlado. A Ritalina ela ainda pode provocar no sistema gastrointestinal dores no estômago, falta de apetite e até mesmo aquela sensação de boca seca, sabe? No sistema cardiovascular é possível ocorrer ainda arritmias, paradas cardíacas e até mesmo hipertensão. A Ritalina também interfere no sistema endócrino, intervindo na hipófise, que vai diminuir a secreção do hormônio GH e vai modificar a secreção dos hormônios sexuais. Então, pode observar um desenvolvimento comprometido em crianças com TDAH que utilizam esse medicamento. Como a gente viu agora, a Ritalina ela pode ter diversos efeitos colaterais. Então, o seu consumo indevido e abusivo pode provocar com certeza dependência, tanto naquelas pessoas que fazem uso crônico desse medicamento por conta de algum problema realmente existente, podendo então desencadear uma dependência por conta do consumo frequente, quanto também naquelas pessoas que usam o medicamento no intuito de obter ganhos específicos, conhecidos como usuários instrumentais.
Como a gente viu ali, as pessoas que procuram usar a Ritalina para conseguir ficar mais tempo ligado, para conseguir estudar, para conseguir trabalhar por mais tempo e ficar com uma melhor atenção. E para a gente finalizar, é importante também a gente falar de alguns estudos que relatam que usuários de Ritalina e de drogas similares apresentam a porcentagem mais alta de uso de cocaína, devido ao aumento da tolerância, fazendo com que esses usuários procurem drogas ainda mais potentes no intuito de conseguir a mesma sensação.